Olá, meu povo! Nós estamos aqui para Na Mesa de plantão especial para podermos aproveitar o momento de debate em torno do filme Divertidamente Parte 2. E eu tô aqui com o meu queridíssimo e ilustríssimo Gustavo Kuipers. Isso aí, boa tarde, pastor, ou qualquer outro horário aí, né? Enfim, mas olá, pessoal de casa também. Bom demais a gente nessas primeiras semanas aí do lançamento do Divertidamente 2, já comentar, conversar um pouco, afinal de contas, filme muito hypado, maior bilheteria do ano de 2024 pois já. Pois é, cara. O que também demonstra como é que esse tema de saúde mental e tudo que envolve isso está em alta também no nosso tempo, né? Então acho que vai ser muito bom de trocar uma ideia sobre esse filme, porque é um filme bom, é um filme interessante, divertido, emocionante. Vamos lá. E, inclusive, ano passado a gente fez um episódio sobre o Barbie, que também foi um campeão de bilheteria no ano passado. Verdade. Né? E foi um episódio muito legal, que a gente fez ali uma análise cristã, bíblica, enfim, sobre Barbie. E agora vamos conversar um pouco a respeito de Divertidamente Parte 2. Diga-se de passagem, é importante você entender que esse daqui é um podcast cristão e teológico. Portanto, a gente pode, de alguma forma, não cometer algumas gafes no que diz respeito à psicologia e assim por diante. Aos profissionais da psicologia já de antemão nos perdoe, mas a gente vai fazer aqui uma abordagem bíblica sobre o assunto e não uma abordagem técnica, psicológica. Isso certamente tem muitos outros podcasts que pode fazer de uma forma mais apropriada. Mas a gente acredita que é muito importante respaldarmos biblicamente, entendermos o que faz sentido, o que não faz sentido biblicamente, dessa forma trazer isso à tona para poder servir você e a tua família, tá bom? Dito isso, roda a vinheta porque está começando mais um Na Mesa. É isso aí, maravilha. Vamos lá então conversar sobre Divertidamente Parte 2. Primeira coisa, Gustavo, quando que você assistiu Divertidamente Parte 2? Eu acabei de assistir na hora do almoço, Parte 2. Não havia assistido ainda, daí como deu certo pra gente gravar agora à tarde, acabei aproveitando, pesquisei ali, tinha um horário Fazendo bom. a tarefa de casa. Isso aí. Que até então só tava no trailer. Sim, eu havia me preparado com o trailer e 2 vídeos críticos, assim, né? Mas que também não ajudavam muito assim, pro nosso propósito de agora, né? Porque faz total diferença, né? Obviamente. Se quer comentar alguma coisa, assistir o material, ver, né? Então, foi importante. Maravilha. Primeiro, vamos fazer um comentário aqui meio fanbase, assim, né? Você gostou do filme? Gostei. Achei... Eu acho que esse que é o primeiro ponto, assim. Que o que me deixou feliz com esse filme, e até por estar hypado também, né? Tá em alta e tudo mais, é que de fato é um filme bom, né? É muito bom. Porque tem tanta coisa ruim sendo produzida, lançada, alimentada, divulgada. Então eu acho que ele é um filme, em termos gerais, assim, não só entrando em questões cristãs ou em pautas, mas em termos gerais é um filme muito bom. Filme família, né? Uma animação que atinge todas as idades, assim. Tanto que algo que eu achei interessante é as criancinhas felizes porque o filme era bonitinho, os pais chorando emocionados porque talvez lembram deles, veem os filhos e pensam também na evolução e desenvolvimento dos filhos, enfim. Então, um filme bem bom, bem legal. Eu acho que esse é um primeiro ponto legal, né? Eu também gostei bastante do filme. Na verdade, assim, nossa família estava numa expectativa pro lançamento de Divertidamente Parte 2, porque o Zion, especialmente, ele ama Divertidamente. Legal. A gente assistiu já diversas vezes, né? E como estava para ser lançado, aí no dia de folga, no último dia de folga, o Zion fez lá uma sessão de cinema em casa. A gente assistiu um para lembrar do um para ir assistir o 2, né? E, de fato, Divertidamente é um filme, eu diria, óbvio, nenhum filme é na sua totalidade inocente, né? Mas ele é um filme legal, razoavelmente inocente, razoavelmente puro e que certamente é um tipo de filme que dá tranquilamente para assistir com a família e que vai gerar boas conversas, boas reflexões, até bons ensinamentos no que diz respeito, no caso dos 2, né, adolescência e assim por diante, porque são dramas que pais enfrentam em relação aos filhos e filhos enfrentam vivenciando essa fase aí da adolescência. Tanto que eu acho que é legal porque nem todo entretenimento você precisa dar uma aula depois do entretenimento, né? Você pode consumir entretenimento sem necessariamente ter uma palestra depois. Agora, pensando em algo para a família, né? E até às vezes no tempo
mais escasso ou na correria do dia a dia que os pais têm com os filhos, se puder somar um entretenimento que ainda propicie boas conversas, bons diálogos, boas perguntas, né? Como esse, eu creio que é. Afinal de contas, levanta temas como identidade, paternidade. Eu também percebo ali uma temática disso, assim, da figura dos pais ali em promover algo, formação de personalidade, transição de fase etária, enfim, muitos temas importantes e interessantes. Maravilha, bom demais. Enfim, para você que nunca assistiu Divertidamente, fica aqui então o meu encorajamento: assista um bom filme. Diante de tantos filmes, é um bom filme para você assistir, vai divertir você, tua família, e como o Gustavo falou, vai te levar aí a boas reflexões. Mas vamos dar um pano de fundo geral para quem caiu de paraquedas aqui nesse podcast e ouviu falar de Divertidamente e não assistiu. Basicamente, Divertidamente demonstra de uma forma lúdica as emoções sendo formadas, administradas dentro de um personagem que é a Riley, no caso ali do Divertidamente 1 e 2, enfim, e que mostra como as emoções lidam com as memórias presentes, memórias passadas, e como acontece esse processo evolutivo. E, óbvio, é tudo muito figurado, tudo é muito hipotético, mas envolto disso tem diversas teorias, enfim, psicológicas, assim por diante, que fazem a gente perceber esse drama das emoções, né? De como lidar com as emoções. E o Divertidamente parte 1, eu acho que ele já... ele traz uma lição fenomenal, que é a grande tese do Divertidamente parte 1, que é a questão do relacionamento com a tristeza. Né? Se você for assistir o Divertidamente parte 1, o que você vai perceber é a alegria sempre tentando ter uma protagonia em detrimento da tristeza. E a tristeza sempre sendo escanteada ali no filme. Até que chega um momento em que a alegria percebe a importância da tristeza e o quanto a tristeza ela coopera na formação do sujeito, ela coopera na formação da Riley, e dessa forma, então, ela precisava também sentir tristeza. E pegando carona nisso, porque é interessante dar essa introdução para o parte 2, é essa conclusão que o Divertidamente 1 acaba produzindo. Qual conclusão? A conclusão de que nós não devemos ser monotemáticos nas nossas emoções, mas a variação das emoções são fundamentais e importantes. O que você pensa sobre isso? Eu concordo. Tanto que, novamente, né, desculpa aí os psicólogos, mas eu não vou dar nomes de doenças e tal, mas eu creio que, do pouco que eu entendo também dessa área, que de fato o monopólio de uma emoção pode gerar algum tipo de distúrbio também na própria formação da personalidade ou na própria personalidade da pessoa. Como assim, né? No filme 1, por um lado, toda hora a pessoa tem que ser feliz e loucamente feliz, senão tem algum problema. Daí tem todo o debate, da discussão. Aí é sempre essa puxada de peso para um monopólio de algo. Então, quando vai vir a tristeza em cena, também a tristeza passa encostando em todas as emoções e deixa tudo triste. Então, tudo um monopólio, né? E mostra que todos os monopólios, ali no caso, o primeiro filme é ira, raiva, né? Nojo, medo... alegria e tristeza, né? Essas 5. Então, sempre que um pega o monopólio, você vê que dá algum problema, que tudo se desvirtua, que dá algum tipo de distúrbio ali na própria forma como ela lida com a realidade, né? Então, creio sim que isso é importante, esse pontapé inicial é importante, até porque agora no filme 2 são novas emoções que são acrescentadas, e essas novas emoções que são acrescentadas correm, a princípio, no mesmo perigo, no mesmo problema de início, né? Que é o perigo do monopolizar alguma forma de se pensar, enfim, né? de se nutrir. Então, isso que eu acho que é importante também pra gente, né, pegando o papo teológico, né? É importante pra gente que é cristão não demonizar já de início emoções, né? Ou também não reprimir, né? Uma cena do 2 é que eles reprimem algumas emoções, eles prendem num pote e lançam lá para um outro canto da cabeça da Riley, e enfim, tentando reprimir. Então, não necessariamente nós, e não devemos, reprimir ou demonizar ou, enfim, menosprezar emoções, mas a gente precisa entender então como lidar também de uma maneira mais saudável com elas, né? Exatamente, e até assim, de uma perspectiva bíblica, é importante nós compreendermos que as emoções em si não são pecaminosas.
elas podem levar-nos a termos ações pecaminosas quando não geridas e administradas de uma forma correta. Mas nós precisamos dos impulsos emocionais diversos. Né? Então, a gente precisa, por exemplo, isso é bem exemplificado, né? A gente precisa do medo para poder se proteger, a gente precisa do nojo para poder não pegar doenças, a gente precisa da raiva para ter um impulso diante de um desafio, que a ira é necessária. Então, as emoções, elas são criação de Deus e que faz parte da nossa sobrevivência, faz parte do nosso desenvolvimento, e nós não podemos e não devemos entender que as emoções em si são pecaminosas e dessa forma acabar de alguma forma reprimindo ou desprezando as nossas emoções. Eu digo isso porque é muito comum no meio cristão esse tipo de abordagem que leva as pessoas a serem meio monotemáticas nas suas emoções e não explorando esse universo das emoções, que faz parte daquilo que Deus quer construir em nós e que sintamos. É importante a gente lembrar o texto de Eclesiastes, por exemplo, né? Há tempo para tudo. Há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo para tudo. Então, existe o tempo da ira. Por exemplo, você, para praticar um esporte ou algo do tipo, você tem que ser tomado de uma ira para poder competir, para poder estar, enfim, numa arena de competição ou algo do tipo. Ou, por exemplo, para você lidar com sei lá, com o desafio da vida, o medo, ele faz parte para você se proteger. Então, não oprima, não reprima as suas emoções. Agora, é bem importante a gente fazer uma distinção, até escrever um texto sobre isso, e eu acho que o 2 traz isso bastante à tona. Por quê? Porque o 2 ele traz já algumas emoções que são tidas como pecados no meio cristão, né? Como a inveja e a ansiedade. Agora, o que a gente precisa fazer aqui é uma distinção sobre o que a Bíblia reprova na ansiedade, na inveja, do que o filme está reportando como uma emoção. E aí a gente tem um problema até de vocabulário, porque a gente utiliza o mesmo termo para falar sobre coisas diferentes. Porque, biblicamente, desconfiar de Deus, biblicamente ser incrédulo, acreditar que Deus não está cuidando das coisas, que nós estamos no controle de tudo, é pecado. E isso pode ser conhecido popularmente como ansiedade. Mas no campo das emoções, a ansiedade, ela é um sentimento, e um sentimento bom. Por quê? Porque é o anseio, por exemplo, que nos faz correr atrás da faculdade, é o anseio que nos faz estudar para uma prova, é o anseio que nos faz nos preparar para, sei lá, um flerte com uma menina que vai se tornar sua namorada, sua esposa. Então, o anseio, a ansiedade, nos termos emocionais, quando bem gerido e administrado, é virtuoso. Mas nos termos bíblicos, quando não gerido e não administrado, é pecaminoso. E como que equilibra isso, Caio? Tanto que eu vejo assim, né, que é uma tendência que a gente tem ali no filme, ou que talvez o filme demonstre em algum tempo, seja no primeiro, seja no segundo, é tentar colocar a alegria como a heroína e meio que todas as outras emoções que existem como vilãs na história, né? Então, tipo, a ira é uma vilã, a ansiedade é uma vilã. Só que daí eu acho que é legal, e o filme dá enfim, não esse pitaco, esse aperitivo de exemplos de como que uma coisa pode ser boa ou não. Por exemplo, né, ali na questão da ansiedade. Ela começa a imaginar e cogitar 1000 possibilidades de futuro. Só que, tipo assim, tudo isso por conta de uma ansiedade, aí se a gente for usar o nosso termo, não, uma ansiedade pecaminosa. Porque assim, ela tá sofrendo por algo que nem chegou. Agora, aí chega um momento que eles até questionam ela. Tá, mas isso a gente não consegue controlar. O futuro a gente não consegue controlar. A decisão do professor dela a gente não consegue controlar. O que a gente consegue controlar? Gente, amanhã tem prova de espanhol lá. Amanhã tem prova na escola. Todo mundo tinha esquecido, a ansiedade lembrou que tinha essa prova. Então vamos se preparar para isso, que a gente pode se preparar. Então é algo que ali equilibra bem, né? A ira, que nem você falou do esporte.
que legal, começamos aqui a jogar o esporte, era rock, né? Tamo que beleza e tal. Mas, pô, ali tá o gol, tem a defesa no meio, tem a outra pessoa pra me bloquear, aí vem aquele sangue no olho de com tudo e fazer o gol e conseguir passar. Ainda mais o hockey, né? O hockey é um esporte extremamente visceral, né? Exato. Então, qual que é o ponto, né? Eu creio que, novamente, monopolizando emoções, a gente vai pra caminhos nada virtuosos. E daí, acho que esse que é um outro ponto que você usou de vocabulário, né? Sobre virtude e pecado, virtude e problema. Vício, né? E vício. Porque, na verdade, se a gente for olhar e for definir, se você for fazer uma autoanálise até e pensar nas suas virtudes, talvez algumas das suas virtudes, a depender do contexto, podem se tornar também os seus vícios, seus problemas, seus pecados, ou vice-versa, né? Onde você tem potencial de um vício ou de um pecado, também talvez ali na outra lado da moeda esteja um potencial de uma virtude que você tenha. Por exemplo, a questão da inveja, né? Eu acho que a palavra inveja, que ele aparece como uma emoção, a gente pode olhar muito nessa moeda do tipo, um lado a admiração, ou se espelhar, ou o olhar para alguém ou para algo com vista a se inspirar naquilo, uma virtude, mas por outro lado isso se tornar o teu ídolo, o teu Deus, ou você ficar cego para aquela realidade e aí se tornar inveja e você ser consumido por aquilo, né? Mas isso é legal porque toca na matéria da hamartiologia, né, da teologia, que é esse estudo da natureza pecaminosa, do pecado e assim por diante. Por conta do quê? Por conta que a gente precisa entender que o diabo ele não é criador, o diabo ele é inventor. O que isso significa na prática, né? Que ele não criou o pecado. O diabo ele arquiteta o pecado a partir de matéria existente. Então ele manufatura a matéria existente para produzir e gerar pecado. Ou seja, ainda que seja bem, eu diria, desafiador você entender isso, mas todo o pecado ele tem como matéria coisas que Deus criou. E isso em todos os aspectos e sentidos. Então, por exemplo, o pecado da ansiedade, e eu quero fazer aqui uma distinção bem clara novamente. Eu entendo que existe uma ansiedade que é uma questão emocional, ser tratada em terapia, administrado, enfim, mas também, bíblica e teologicamente, existe uma ansiedade pecaminosa que a Bíblia retrata. E o pecado da ansiedade, não aquela que se trata na clínica, enfim, mas o pecado, ele é essa emoção mal administrada, mal gerida, que transforma-se em algo nocivo e destrutivo ao ponto de você viver uma vida extremamente descontrolada, sem noção e assim por diante. E como orgulho também, né? O orgulho, a gente pode olhar ele sobre uma perspectiva, por exemplo, virtuosa, que o orgulho pode ser, na sua essência, a autoafirmação, que é algo bom, pode ser confiança, autoconfiança, que é algo bom, mas que, manipulado pelo pecado e levado a um extremo ao ponto de ignorar outras virtudes, o orgulho vai se tornar nocivo, pecaminoso, ao ponto de que a palavra descreve como algo detestável aos olhos do Senhor. Portanto, as emoções, elas foram criadas por Deus, elas em sua essência e originalidade são santas, são nobres e ajudam no desenvolvimento, na sobrevivência humana, mas quando elas entram em colapso ou entram em desordem, elas vão produzir e gerar ações pecaminosas, pensamentos pecaminosos, impressões pecaminosas e assim por diante. Tanto que, enfim, uma das conclusões que eu chego assim no filme, né, sobre esse equilíbrio de emoções, eu percebo assim que nós, biblicamente falando, né, a partir de uma perspectiva cristã de vida, realmente uma vida redimida pelo Evangelho, que é uma vida equilibrada no que diz respeito à humildade com que enxerga a si mesmo, é uma vida que vai tender a emoções equilibradas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, chega um momento do filme, né, e nos dois filmes isso aparece. No primeiro filme é muito forte que toda a emoção, a personagem lá vive muitas emoções. Agora, de todas as emoções que estão na sua mente, tem algumas que se tornam emoções fundamentais para a formação do caráter da personagem, de quem ela é.
E qual que é a tendência do filme 1? Que a alegria monopolize aquilo e diga assim, olha, não, beleza, até foi importante essa emoção triste, mas para formar o caráter é só as emoções felizes. E agora, no filme 2, o que a gente vê é uma tentativa de virada de chave do tipo assim, a ansiedade aparece em cena e ela agora quer monopolizar o negócio. Então, a personalidade dela vai ser uma personalidade a partir exclusivamente de relacionamentos, interpretação de mundo a partir da ótica da ansiedade. E qual que é o ponto? Quando a gente olha, né, para nós como pessoas, seres humanos, a partir da ótica bíblica, a gente não vai nem se considerar tão podre que não possa ser amado, nem tão amado que não possa ser podre, né? Então a gente vai estar num contexto mais equilibrado nesse sentido. De fato, a gente vai se olhar como o pior dos pecadores e a gente vai ser humilde e vai ser humilhado às vezes por Deus reconhecendo isso e sendo instruído nisso, ensinado nisso, convencido em nossos pecados, mas ao mesmo tempo a gente é convencido do amor e da graça de Deus sobre nós de uma maneira imerecida, mas que ainda assim isso gera valor sobre nós. Então, nesse sentido, eu não preciso me preocupar ou agora monopolizar também aquilo que me forma ou me constitui, né? Porque eu acho que essa que é uma pergunta muito forte também. A formação do caráter de quem ela é e que no final do filme ali se manifesta de uma maneira muito interessante, na minha opinião. Autoimagem, né? Porque, por exemplo, não, beleza, se for só alegria, só momentos bons que te formam, aí não. Aí é a formação do caráter coach, né? Eu sou boa, eu consigo, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Tô falando da personagem, tá? Não que eu sou linda. A Hailey, né? Eu sou linda, eu sou maravilhosa, meus pais me acham que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo, eu sou a melhor jogadora de hóquei do mundo e tá tudo certo. Uhul! Mas, por outro lado, eu sou péssima, eu sou uma porcaria, ninguém gosta de mim, eu sou fedido, eu sou feito. Aí chega lá a conclusão de quando todas as emoções se reúnem, né, para formar quem ela é, e a conclusão é, cara, tu é bonita, mas tu é feia também, dependendo do contexto. Tu é legal, mas tu também é chato, tu é uma boa amiga, mas tu também é uma péssima amiga. Então, traz um senso mais de realidade a respeito de quem a pessoa é, né? E essa formação do sujeito, né? Acho que essa lição do filme, ela é muito importante. Porque nós não somos formados apenas de coisas boas, de histórias boas, de memórias boas. Nós somos formados enquanto seres humanos, quer queiramos ou não, por diversas experiências que nos trazem até aqui. E quando nós reprimimos, escondemos essas experiências, a gente vive uma personalidade extremamente artificial e muito frágil, porque no final das contas ela não é verdadeira, né? Por exemplo, a Riley ali, se ela continuasse abraçando aquela ideia de que a vida dela se definia só por coisas boas e qualidades e assim por diante, ela ia ser uma adulta frágil, uma adulta que não conseguiria lidar, por exemplo, com a oposição, lidar com o preconceito, lidar com os dilemas que a vida adulta sugere e promove. Frustrações, né? Frustrações e tudo mais. Eu acho que essa é uma grande lição que o filme ele traz, né? A lição de que Deus está nos formando através das diversas experiências da vida, que são tanto boas quanto ruins, quanto tediosas em algum momento e outros momentos aventureiras e assim por diante. E a redenção das nossas emoções, traumas e experiências não está em tornar tudo feliz ou tudo triste, não. Está em Cristo, né? Então, seja na experiência boa, ruim, na alegria, na tristeza, no nojo, na ansiedade, a redenção dessas emoções, daquilo que nos forma, está em Cristo e não em você pegar uma experiência que foi ruim e tentar maquiar ela ou se enganar com ela achando que aquilo na verdade foi bom. Não, talvez você vacilou mesmo, foi ruim, foi errado, mas a redenção disso não está em você negar o erro daqui, mas em redimir em Cristo. Esse ponto. Agora, isso é um ponto que eu observei sob a perspectiva cristã, né? Obviamente, o Divertidamente não é um filme cristão e que não tem como intuito apresentar o Deus, a palavra, enfim. E aí, como cristãos, a gente precisa fazer essa ponderação, que é o quê? Ele é um filme existencialista, onde a solução final vem da própria existência da Riley, ela mesma chega às conclusões, ela mesma se trata, se cura, se liberta e assim por diante. E é óbvio que o autoconhecimento é importante, é óbvio que profissionais da saúde mental são extremamente importantes. Entretanto, bíblica, teologicamente, nós não podemos tirar Deus da equação da saúde final do ser humano.
né? A redenção final do ser humano não está no autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento sem a redenção, ele não cobre lacunas. Por exemplo, você aceitar que você errou, mas sem ter a pacificação do perdão que há em Cristo, isso vai produzir em você culpa e condenação para o resto da tua vida. Por esse motivo, eu acho que o filme é maravilhoso, mas ele fica com uma falta, que é a falta qual? Beleza, eu tenho que aceitar toda a realidade que eu sou, eu tenho que aceitar todas as memórias que eu tenho, mas o que eu faço com essas memórias? O que eu faço com as lembranças negativas? O que eu faço com, sei lá, as experiências erradas que eu vivi? E aí talvez algumas pessoas vão dizer, não, simplesmente abrace elas e assim por diante, mas isso não traz saúde, né? Você vai ficar lidando com a culpa, por exemplo, de ter rejeitado uma amiga, de ter rejeitado um amigo, de ter menosprezado alguém, de ter roubado, de ter mentido, enfim. E aí, então, que ao meu ver, sobre uma perspectiva cristã, obviamente que eu falo isso, a palavra de Deus, em especial Jesus Cristo revelado, é a cura final da Riley, né? Sim. Ele é a resposta para como de fato lidar com essas memórias. Para quê? Para que essas memórias não apenas não sejam ignoradas, mas elas sejam redimidas pelo perdão que há em Jesus. É maravilhoso isso. Até porque, se a gente for olhar numa perspectiva de formação e de pensamento da vida da Riley, beleza, ela vai passando por situações, por dificuldades, por problemas. E se a gente for pensar na gente também, né? De fato, aquilo que a gente tem falado e que o filme reforça, eu creio que é uma verdade, sim, de que todas as nossas experiências, os traumas, as alegrias, as atitudes corretas e erradas que tomamos, fazem parte de quem nós somos hoje, fazem parte da nossa formação de ser. Agora, isso não precisa fazer parte da definição final do nosso ser, que daí acho que é um ponto que, enfim, biblicamente falando, a gente define, né, como o chamado de Paulo é metanoia, a renovação da mente, a conversão propriamente dita, né, que é o que no final das contas? Entender assim, beleza, talvez quando eu era criança, cara, eu roubei uma barra de chocolate branco numa locadora quando eu era criança. Você roubou? Roubei uma barra de chocolate branco quando eu era criança. Que é isso, Gustavo? Que eu queria muito comer aquele chocolate branco, meu pai não queria comprar, e eu achei que era uma boa ideia colocar embaixo da minha blusa. Eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos. E isso é uma memória muito marcante em mim, porque me trouxe muita vergonha, porque o cara viu, e daí o cara quis brincar, né? Aí ele me expôs na frente do meu pai, foi um momento de muita vergonha que eu tive ainda bem criancinha, e isso é marcado até hoje na minha cabeça, mas é uma memória de quando eu tinha 5, 6 anos, sei lá. Mas é marcado. Mas qual que é o ponto? Isso faz parte de quem eu sou hoje, na formação da minha personalidade e memória, e lembrar e conceber o quão isso foi errado e zoado, e o quanto isso já mostrava o potencial pecador. Mas isso não me define hoje como um ladrão, por exemplo, entende? Então, também, acho que daí isso é o outro lado, né? Beleza. É que passou pelo crivo da redenção, né? Porque, assim, eu acho que o grande problema dessa redenção a partir do autoconhecimento é que ela gera uma suposição de resposta aos dilemas da vida. Então, por exemplo, você tem que se perdoar pelo chocolate branco que você roubou. Mas você se perdoar não é suficiente, porque existe alguém que foi lesado. Então, a única maneira de haver redenção de fato é havendo um perdão real, uma justiça real. Né? E essa justiça real é em Jesus. É bem interessante. Tanto que daí, como o cara me expôs, né? Daí meu pai teve que, enfim, né? Deu olhar, comprou ali o chocolate. Mas aquilo me marcou muito, assim. E assim como muitas outras questões da minha vida, boas e ruins que me marcam, mas não são as coisas boas ou ruins que eu vivi que devem hoje dizer quem eu sou, mas sim a palavra de Deus, e a partir dela que eu devo buscar a redenção, ou o encontro com Cristo, ou a imagem da qual eu desejo me parecer ou ansiar ser, né? Porque se de fato a gente olha apenas para essa resposta em si mesmo, talvez você vai chegar a uma conclusão de que legal, nesse contexto,
realmente, né, por conta dos meus traumas e experiências, aqui eu devo ser uma pessoa boa. Mas aqui eu posso enganar esse tipo de pessoa, porque quando eu era criança eu sofri tal coisa, então eu posso enganar as pessoas hoje para, enfim, superar isso e tudo mais, né? Pastor, uma outra coisa que eu vejo desse filme, que é um tópico só que eu gostaria de comentar rapidinho, é sobre a transição de gerações, assim, e algo que na nossa sociedade hoje, eu creio que exista, e a depender da família e da cultura, da região, existem, mas não tão bem formalizado como existia antigamente ou como existia tipo no tempo bíblico. Que é o quê, por exemplo? Ritos de passagem, né? Eu acho que muito da crise dela também, e algo que talvez os pais dela poderiam prepará-la melhor nisso, é algo que envolve ritos de passagem. Porque a gente passa por muitas coisas, né? Mas, tipo assim, ali a transição, né? Beleza, do ensino fundamental para o ensino médio, uma virada de chave. Qual que foi o rito de passagem que ajudou ela a entender que realmente estava acontecendo? Foi só essa crise emocional que ela teve ou tinha alguma outra coisa? No tempo do Antigo Testamento, a gente vê a questão do bar mitzvah, né, e outras questões. Mas eu vejo muito importante isso, porque, por exemplo, não só do Antigo Testamento, né? Até hoje, né? Na verdade, é algo presente na cultura judaica. Aliás, né? a última vez que eu fui para Jerusalém, era um dia de celebração do Bar Mitzvah. Nossa, cara, é muito curioso ver assim, a celebração deles. E que é muito marcante, e que eu acho que isso é importante. Por exemplo, o casamento, ele é um rito de passagem. Enfim, várias coisas que acontecem na nossa vida são ritos de passagem. O que eu quero dizer com rito de passagem, né? Algo que te marca e você entende, cara, transicionou, alguma coisa mudou aqui, né? Eu lembro de quando eu era criança, eu era escoteiro. E aí eu era lobinho, porque as crianças dos escoteiros são lobinhos, né? E aí quando você vai se tornar adolescente, que é exatamente a transição da criança para o adolescente no filme ali, daí adolescente é escoteiro e criança é lobinho. Sim. E o rito de passagem que fizeram comigo era tipo assim: aqui eu tô com os lobinhos, ou seja, eu tô com as crianças. Aí tinha uma árvore aqui e eu tava com os lobinhos aqui. E tinha uma árvore no outro lado, longe, com os escoteiros, que eram os adolescentes. E era meu ano de transição. Então, o que eles fizeram? Eles amarraram uma corda entre uma árvore e outra e tu tinha que passar, tipo, assim, né? Pendurado de um lado pro outro, né? E óbvio que não era um desafio de vida ou morte, era uma coisa tranquila, mas ali pra criança, nossa, você tava fazendo a mudança da vida, né? E aí tanto... Indiana Jones. Né? Aí tanto as crianças, os lobinhos, ficavam, tipo, vibrando enquanto você tava passando, quanto os que iam te receber agora, os adolescentes, também ficavam vibrando que você tava chegando lá. E aí você se despediu de um grupo e abraçou um novo grupo. E isso, assim, é muito simbólico e pequeno em muitas questões, mas eu acho que para a cabeça das pessoas em fases específicas, ter ritos de transição são muito importantes para marcar visivelmente, visualmente e até intencionalmente o que está se transicionando. E isso acho que ajuda a entender as emoções e os processos da vida também. Né? Muito, muito pertinente essa tua fala, Gustavo, até porque... acho que, inclusive, esse é um dos dilemas que as pessoas enfrentam na vida, né? Porque a gente percebe que alguns homens não entenderam que deixaram de ser adolescentes e continuam sendo adolescentes, né? E meninas, mulheres, enfim, também. Muito por não entenderem que agora chegou um novo momento onde novas emoções vão ser exploradas, onde novas sensações vão ser experimentadas e assim por diante, né? Novos sentimentos vão ser sentidos, né? Enfim, que é inclusive que é a tese do filme, né? E é muito legal porque ele já dá um spoiler do futuro, né? Quando aparece lá... Posso dar um spoiler? Posso, né? Já deu um spoiler, né? Quando aparece lá nostalgia, eu achei demais, cara. Muito bom, muito bom. Muito bom, a velhinha do nada aparece. E é isso, porque de fato você vai experimentando na vida novas etapas, novos sentimentos, novas formas de sentir a vida, né? E que anteriormente você não tinha isso, né? Por exemplo, eu não sou pai ainda, mas eu imagino que a partir do momento que eu for pai, vão ter sentimentos e formas como eu sinto algumas coisas que vão ser diferentes do que como eu sinto hoje. E que se eu não entender que eu virei pai e achar que eu não sou pai sendo pai, eu vou viver tudo zoado e distorcido de como eu devo viver no período em que eu devo ser pai. Né? E acho que é interessante isso porque, diga-se de passagem, é necessário, como você falou anteriormente, esses ritos de passagem, né? Então, por exemplo, eu acho que eu fui desenvolvido como pai de que maneira? Nas madrugadas mal dormidas em que eu acordava para ficar com meu filho no colo enquanto ele chorava. E se eu tivesse, sei lá, alguém para cuidar do meu filho nas madrugadas? Eu acho que eu teria a
atrasado um desenvolvimento na vida que eu precisei desenvolver. Entende? Então, e aí eu acho que é importante essa fala, né? A importância, voltando para o filme, né? A importância da Riley sentir tudo que ela tem que sentir no tempo que ela tem que sentir. Então, sentir o desprezo, sentir a aceitação, sentir a coragem. Isso tudo faz parte do desenvolvimento nosso e que deve ser administrado. E eu acho que o filme retrata bem isso, né? A ansiedade ali, quando toma conta, leva a Riley a um pico ali de crise. E aí, então, enfim, as outras emoções aparecem para poder novamente equilibrar a Riley em relação àquilo que estava acontecendo na vida dela e tudo mais, né? Então, a importância de nós sentirmos tudo, mas ao mesmo tempo conseguirmos equilibrar e administrar as nossas emoções de forma temperada e santa. E com isso, né, aqui obviamente fica a indicação, né, se você não tem conseguido ter controle das suas emoções, procure um profissional, um psicólogo para poder te ajudar em relação a isso. E como solução final, saiba que é em Cristo que nós temos redenção das nossas crises emocionais, das nossas memórias ruins, e em Cristo, então, a gente é redimido por completo. Exatamente. Não, eu creio que acho que a gente comentou bem várias coisas e levantou bons pontos, mas aliás, vocês assistiram Divertidamente? Você assistiu? Coloca nos comentários aqui as impressões, assim por diante, porque acho que qual cena talvez mais chamou a atenção? A comunidade do Na Mesa, ela é bacana, que a gente vai tendo trocas aqui nos comentários, né? É verdade. E enfim, eu achei interessante eles terem escolhido a ansiedade, e é lógico, né, porque que eles escolheram ela, mas eu achei interessante terem escolhido a ansiedade como essa nova emoção monopolizadora, né? Que poderia ser um adolescente do tédio, um adolescente da vergonha, um adolescente do nojo, de outras possibilidades ali, né? Mas eles escolheram da ansiedade porque, infelizmente, né, é uma realidade, assim. Eu acho que se a gente pega, assim, os adolescentes da igreja, os adolescentes fora da igreja, você vai em escola, conversa com professores de ensino médio, é muito padrão, assim, o quanto que a ansiedade faz parte hoje, infelizmente, da vida, da mentalidade da nossa sociedade. Não tem como a gente fugir disso, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Tanto que é agoniante algumas cenas do filme, não no sentido pesado, mas no sentido de se colocar naquela situação daquele agito e tal, parece que você na cadeira quer sair correndo ali do que tá acontecendo, porque você vê e você fica, cara, realmente, hein, é tenso isso, mesmo. Então, mas enfim, é um problema do nosso tempo também, que a gente precisa ter compaixão de saber lidar, não negligenciar, também não demonizar, mas saber tanto recomendar, quando você perceber isso, né, recomendar sim cuidado médico, emocional, terapêutico, às vezes até farmacológico, dependendo da necessidade, o nível, o grau, né? Mas a importância que tem dentro aqui do nosso contexto de falar sim do quão central é o papel de Cristo, da fé cristã também, e do quanto Cristo pode, de fato, redimir e consolidar esses processos também, transições, né? E redimir, né, essas emoções, né? Porque é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Tipo, por exemplo, eu até brinco, né? Falo que o melhor evangelista é o fofoqueiro tratado, né? E o melhor missionário é uma pessoa irada tratada, porque o ímpeto missionário de falar, ousadia, enfim, ela surge dessa indignação, dessa ira. Então, a gente não deveria demonizar os sentimentos, as emoções, mas tratá-los à luz da palavra e à luz da sobriedade, para que a gente possa, então, ter uma vida equilibrada e santa, né? Sim, com certeza. Isso. Fechou? Acho que é isso, bom demais, deu para fazermos aí a nossa análise. Nossa análise fanbase. Até uma outra coisa para comentário. Não sei se você acompanha muito cultura pop, filme, lançamento e tal, mas vai que esse ano ainda tem algum filme aí até o final do ano que você acha que seria legal conversar na mesa e que ainda vai lançar, estrear. Manda aqui, porque a gente se programa e no tempo que for de lançar isso daí, a gente já pega e já faz também. Fica recomendado. Que se lancem bons filmes. É isso. Bom demais, gente. Tamo junto. Maravilhoso estarmos juntos nesse Na Mesa relâmpago aqui para conversar sobre esse assunto que é pertinente, tanto por causa da saúde mental, quanto também por causa do filme que está sendo sucesso de bilheteria. E fico feliz que está sendo sucesso de bilheteria, porque é um bom filme. Tomara que prospere mesmo. Tá bom? Aí. É isso.
Deus abençoe. Valeu. Tchau, Até tchau. o próximo Na Mesa. Tchau, tchau.